Mateus capítulo 12, versículo 38, 42. Como sempre, vamos ler e também deixemos nossas Bíblias abertas para que nós, no decorrer da exposição da palavra, você também vá lendo e conferindo o que aqui está sendo falado. Mateus 12, 38, 42. O título desta mensagem é O Maior e Melhor Sinal de Todos. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então, meus queridos, a demanda dos embates de Jesus com os fariseus continua. Os embates já vinham ocorrendo, começando quando os discípulos haviam colhido espigas no sábado. E em seguida, num sábado também, Jesus cura um homem que tinha uma mão aleijada, ressequida, e o fez na sinagoga, o que trouxe muito mais ódio aos corações daqueles fariseus, levando-os a planejar como matar nosso Senhor. E depois deste confronto, fica muito mais acirrado, afrontoso e também desrespeitoso, pois após Jesus curar da cegueira e da mudez um endemoniado, quando ele dele expulsou demônios, foi então aí acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E por este evento Jesus os advertiu quanto ao pecado imperdoável, como também os levou ao conhecimento do quanto estes eram maus, visto que suas palavras explicitavam que seus corações estavam cheios de muita maldade. Assim sendo, Jesus taxa aqueles fariseus de raças de víboras, dizendo-lhes que de suas bocas saem maldosas palavras. Pois da boca, queridos, sai do que o coração está cheio. E neste caso, no caso dos fariseus, muita malignidade é o que havia em seus corações. E por seus corações serem maus, eles proferirão palavras, mas que ao final essas palavras servirão de peça acusatória no dia do tribunal, no dia do juízo, para então condená-los. E na passagem que ora iremos observar, o conflito com os fariseus segue com seus disparates assintosos e ofensivos contra a pessoa de nosso Senhor. O que agora os fariseus, juntamente com os mestres, lhes fala. E é de nos deixar estupefatos, é de nos deixar admirados, boquiabertos, pois a audácia deles, desrespeitosa, segue de uma forma tal como que, aliás, ultrapassando todos os limites. Pois após todas as acusações, e acusações infundadas, caluniosas contra nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive de viver em conluio com Satanás, agora de forma gentil,
parece que nada houve, como se demonstrasse ter muito apreço e respeito por nosso Senhor. Eles então lhe pedem um sinal, e pedem esse sinal como se todos os milagres não fossem sinais. Tudo quanto Jesus havia realizado não eram sinais. E portanto, queridos, este pedido dos fariseus, dos mestres, era um assinte, era uma ofensa, era um de tudo descarado e desrespeitoso. E caracterizavam o que de fato eles eram: raça de víboras, hipócritas e cheios, repletos, transbordantes de muita, mas muita malignidade. O pedido daqueles homens era cheio de muita falsidade. Fora feito com a intenção de enganar, como que dizendo a Jesus: ó querido mestre, dá nesse momento a nós um sinal do céu, para que finalmente possamos crer que de fato tu procedes de Deus. Queria um sinal, mas o pedido daqueles judeus somente configuravam quão incrédulos eram eles. Incrédulos. Eles queriam que Jesus provasse que era o Messias. E ali estava um grupo religioso que tinha conhecimento de quê? Das Escrituras Sagradas. E junto deles, não bastassem eles terem conhecimento, junto deles estavam quem? Os mestres, os doutores da lei, os escribas. Portanto, Jesus não precisava de forma alguma dar nenhuma prova a eles. Se seus corações estivessem de fato muito bem motivados, eles examinariam as Escrituras Sagradas, e se acaso tivessem alguma dúvida, iriam chamar os mestres e diz: olha, me explica isso. E se fizessem isso, ao fim eles chegariam a única e lógica conclusão: de fato, aqui está o Filho de Deus. Mas era tudo o que eles não queriam. Assim, queridos, cá estamos com este texto, onde Mateus nos relata quando os fariseus, e agora eles em coloio com os mestres, fizeram uma exigência, e uma exigência absurda e ofensiva a nosso Senhor. O versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Queridos, o sinal que os fariseus e os escribas pediram a Jesus é o que nós conhecemos por milagre. E algumas versões bíblicas utilizam a palavra milagres, vez ou outra, aqui e acolá. Porém, contudo, esta não é a palavra que é usualmente usada. Estou sendo de fato até redundante na questão da versão original, no original. No entanto, há 3 palavras usadas para referir as ocorrências das mais diversas, que em determinados contextos podemos atribuir como um conceito de milagres. E estas 3 palavras são maravilha, poder e sinal. E sinal, entre elas, é a mais comum, é a mais usada, para referir-se a milagres.
Então, um sinal, como sugere a própria palavra, sinaliza algo ou para algo. E quando Jesus curou paralíticos, quando Jesus, queridos, curou cegos, curou leprosos, quando Jesus curou mudos e surdos, quando Jesus ressuscitou pessoas, quando Jesus multiplicou pães e peixes a partir de 5 pães e 2 peixes, quando Jesus fez água transformar em vinho e tantas outras coisas, Jesus realizava sinais. Ou seja, Jesus operava tais milagres a fim de quê? De sinalizar para algo que haveria ainda de vir, para algo que estava pela frente. Não restam dúvidas que realizações prodigiosas, tais como estas, mostravam que Jesus tinha poder, como também revelava que havia toda uma relação dele, de Jesus, com Deus. O próprio Nicodemos, quando foi ter com Jesus numa certa noite, mesmo sem ter a compreensão de coisas espirituais, sendo ele um homem natural, contudo ele disse a Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, queridos, de fato Nicodemos, ele não compreendia muitas coisas, até porque o texto em João 3 diz que ele sai de diante de Jesus sem compreender o que Jesus falava. Quando Jesus lhe disse: olha, para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Então ele, de fato, ele não compreendia muitas coisas. Contudo, quanto ao que ele disse sobre Jesus, neste texto que agora eu li, Nicodemos estava absolutamente certo. Ninguém pode realizar sinais tais como estes. Jesus realizou sem que esse não tenha parte com Deus e Deus com ele. Porém, queridos, fica-nos aqui a pergunta, ou fica-nos aqui nós a nos perguntarmos: por que os fariseus e os mestres pediram a Jesus que lhes desse um sinal? Será que estavam constrangidos diante das respostas de nosso Senhor, as quais não puderam retrucá-las? Quem sabe? Eles queriam um sinal ainda maior do que os que eles já tinham vistos. E olha, dentro de tanta incredulidade em seus corações, podiam também eles pensar que Jesus tratava de mais um curandeiro, charlatão, que fingia curar pessoas. Afinal, pensar isto de Jesus não seria de admirar, não por Jesus, mas pelo que aqueles fariseus já tinham atribuídos acerca de Jesus, como ele ter parte com Satanás. E assim, queridos, eles queriam um milagre ainda muito maior. Um milagre de tal forma que nenhum curandeiro pudesse realizar de forma semelhante a como Jesus realizaria. Na verdade, aqueles religiosos fariseus, eles mudaram sua forma de falar com Jesus. Começaram a falar um tanto delicado, com respeito superficial, é verdade. Porém, seu desejo e objetivo, o desejo que tinha no coração daqueles fariseus, ainda era o mesmo, nada mudou. O desejo era matar Jesus. Que tristeza a situação daqueles homens, muito triste. Estavam completamente sem qualquer esperança de serem convencidos quanto à identidade messiânica de Jesus. O ódio por Jesus na vida daqueles homens saíam pelos poros.
O ódio deles era manifesto por meio da sua incredulidade quanto aos sinais e maravilhas que nosso Senhor fizera. O que mais? O que mais aqueles homens podiam querer para acreditar em Jesus? E essa pergunta se faz também a toda uma humanidade. A todos os homens da terra, a todos os seres humanos. O que mais eles podem querer para acreditar em Jesus? O que mais? Que outros sinais poderiam os fariseus ainda requerer de nosso Senhor Jesus Cristo? Que tipo de pessoa diante disso tudo poderia pedir um sinal a Jesus? Que tipo de pessoa? Jesus responde, no versículo 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Jesus já tinha dado inúmeros sinais de quem ele era. Que outros sinais poderiam ainda buscar em Jesus, além daqueles que nosso Senhor já havia dado? Aqueles fariseus eram demagogos, eram hipócritas, se portavam em relação a todos os milagres de nosso Senhor, a todos os que ele havia realizado, como se jamais houvesse ocorrido. E assim, querido, Jesus chama-os de perversos e de adúlteros. E o faz isso porque está certo dos seus estilos de vida, visto que eram libidinosos, eram despudorados, eram imorais, eram depravados. E como também Jesus sabia que eles eram falsos adoradores, pois Jesus sabia que os seus corações, os corações daqueles estavam distantes de Deus. E sabe por quê? Porque seus louvores a Deus não passavam de palavras dissimuladas, falsas. Era uma adoração da boca para fora. Talvez alguns olhem para estas palavras de Jesus e as vejam como grosseiros. Contudo, o Senhor sabia com quem estava lidando. E ainda hoje o Senhor sabe com quem Ele lida. E sempre saberá. O Senhor sabia naquele momento com quem Ele lidava. Uma geração perversa e adúltera. Há momentos em nossas vidas que pensamos em pedir um sinal ao Senhor, ou mesmo já chegamos a pedir: Senhor, dá um sinal. É assim, por vezes nós queremos viver esse tipo de fé. A fé que é preciso ver para crer. Às vezes queremos viver uma fé leve, uma fé fácil. Uma fé fácil de se ter. E sabe por que é fácil de se ter? Pelo fato de termos primeiro que ver para poder acreditar, para poder confiar. É mais ou menos uma fé que não precisa de fé para ter fé. Contudo, Deus não costuma atender esse tipo de pedido. E sabe por quê?
Primeiro, porque não é algo que o agrade. Ou ele ficou satisfeito com a posição de Tomé? Lembremos-nos de Tomé com toda a sua incredulidade, o que Jesus disse a ele: porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurados, felizes, abençoados são os que não viram, mas creram. Outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe por quê? Porque quando a gente não tinha fé, a gente vivia numa vida em completo desagrado a Deus. Nós violentávamos ao Senhor, nós ofendíamos a Ele. E foi somente quando a fé se estabeleceu em nós, foi que começamos a ver quem Deus era e quem nós éramos. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé não há possibilidade que algum ser humano venha ao pleno conhecimento de Deus. É preciso antes que ele tenha fé, que ele creia, para ele poder conhecer a Deus. A fé, queridos, também diz o autor de Hebreus, que é a certeza do que esperamos. Entretanto, o que esperamos não está na nossa alça de mira, da nossa visão humana, mas o que esperamos por esta fé, nós conseguimos ver e já vivenciar justamente pelos olhos da fé e não pelos olhos humanos. E em segundo, que Deus não se agrada disso, é porque Deus é soberano, queridos. Portanto, não está sujeito ao meu e ao seu pedido. Ele não se submete aos nossos pedidos. Porque afinal de contas, quem é o Criador? É Deus. E quem são as criaturas? Pobres homens e miseráveis homens como nós. Então não temos como fazer Deus se submeter aos nossos desejos. Mas nós é que devemos, como aqueles que já o agradaram, por meio da fé, se submeter à sua vontade. Portanto, não nos convém exigir que Ele venha nos provar alguma coisa, absolutamente nada. Afinal, se queremos um sinal, você quer um sinal confirmatório de Deus? Você quer um sinal para Deus confirmar isso ou aquilo na sua vida? Eu acredito que todos nós queremos. Então, abra a Bíblia. E por fé, veja os sinais que lá Ele nos revela para todo o seu propósito e não para o nosso. Repetir. Você quer uma confirmação? Abra a Bíblia. E pela fé que você tem, veja os sinais que Ele nos deixou, que Ele nos revela para o fim do seu
propósito. Se quisermos transcender pelo poder de Deus, atente para que de forma diligente você passe a ler e a ouvir as Escrituras Sagradas. De forma diligente, responsável, atenciosa, em completa humildade. Pois, queridos, as Escrituras são a palavra de Deus. E esta palavra é poderosa. Essa palavra é grandiosa. Essa palavra é mais poderosa que qualquer outra força existente, não só neste mundo, mas em todo o universo. É esta palavra. É esta palavra que nos firma. É esta palavra que nos fortifica. É essa palavra que quando nós estamos fracos, é ela que nos fortalece. É essa palavra que quando caímos, é ela que nos levanta. É essa palavra que quando estamos sós, sem consolo, é ela que nos consola. É essa palavra que quando nós erramos, é ela que nos corrige. Difícil é entender. Por que tanto desprezo a palavra? É essa palavra que nos faz entender que nada somos, mas que o Deus da nossa salvação é tudo. É essa palavra que nos faz entender que nós somos pobres, mas se temos Cristo, tudo temos. É essa palavra que se eu não tenho riquezas, mas ela é a maior riqueza que eu possa ter. Essa palavra é poderosa. Ela tem poder do começo ao fim. Ela é poderosa ao ponto de transformar vidas. Você foi transformado? Essa palavra que transforma. Dê glória a ela, louve a ela, fale sobre ela, ame-a. É essa palavra que nos faz olhar para Cristo, para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente nesta cruz, na cruz de Cristo, termos um grande orgulho, o orgulho do nosso Salvador. A palavra sempre foi alvo dos inúmeros hereges, mas aqui está ela, intacta, Paulo Sérgio. Aleluia, glória a Deus. Desde que se fala na palavra de Deus, levantam-se inimigos, hereges, anticristos, falsos profetas contra ela. Mas aqui está ela, intacta, incólume, perfeita, inteira e poderosa. Glória a Deus. Esta palavra é poder de Deus. Ela é poderosa ao ponto de transformar vidas. A palavra foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. De quem? De Deus. Portanto, esta palavra tem poder.
Se somos cheios do Espírito Santo, dá-se porque somos cheios da plenitude desta palavra. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem não ser cheio da palavra de Deus. Não cabe. É incoerente, é desconexo, é ilógico. O pastor Robert Charles Spurgeon, ele certa vez foi convidado, ainda na década de 80, nosso querido irmão já falecido, recentemente, ele foi convidado para representar o Concílio Internacional sobre Inerrância Bíblica ao corpo docente de um seminário esse que tinha mudado o seu entendimento quanto às Escrituras. Ele foi lá para defender as Escrituras. O debate foi sobre confiabilidade das Escrituras. A confiabilidade. Até onde podemos confiar? Até onde Jonas, de fato, ali é um fato histórico e não alguma coisa poética. Os liberais dizem que é pura poesia. Mas aqueles que creem de fato neste Evangelho, de que ele é poderoso, infinitamente poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos que ele pode fazer, sabem que ali foi um fato histórico. Amém. Jonas foi engolido por um peixe. Se foi um peixão grande ou uma piabinha, não sei. Se foi grandão, engoliu Jonas. Se foi uma piabinha, uma sardinhazinha pequena, esse Deus que é poderoso, será que ele não engole João ou Jonas? Mas uma coisa, ele foi engolido, porque a palavra de Deus diz que foi. Amém. E o debate, como disse, foi acerca da confiabilidade da palavra de Deus, das Escrituras. E ao fim do debate, o reitor daquele seminário, ele vem a Spurgeon e fala a ele da seguinte forma: sabe, eu fico sem compreender, caro colega Spurgeon, por que isso que você faz significa tanto para você? Ou seja, por que você defende tanto isso? Porque isso tem grande representatividade para a sua vida. A resposta de Spurgeon foi: se o senhor acabar com este livro, estará acabando com minha vida. Sendo assim, eu lutarei contra o que vocês estão tentando fazer até o último fôlego de minha vida, pois vocês estão sabotando a palavra de Deus ao invés de proclamá-la, ao invés de obedecê-la, ao invés de defendê-la. Vocês se aliaram aos anticristos, vocês se aliaram aos falsos profetas, vocês se aliaram aos hereges, portanto, hereges vocês são. E estão a serviço de Satanás. É com grande tristeza, queridos, que eu digo isso, mas é a mais pura verdade. As pessoas vivem como estes fariseus, buscando sinais para crerem ou sustentarem suas ditas fé. E isto só ocorre porque, categoricamente, as pessoas não olham a Bíblia como um sinal maravilhoso de Deus. Somente por isso. Muitos são os seminários que estão acontecendo. O liberalismo teológico está invadindo as igrejas. Os pastores estão se deixando levar
porque querem números, porque querem entupir suas igrejas, seja do que for, e a preço do que for, ainda que seja negar as Escrituras de Deus, ou seja, negar o próprio Deus. E da mesma forma está ocorrendo com os ouvintes, com os cristãos. Estão se deixando ser persuadidos, convencidos por mentiras e por engano. Mas afinal de contas, Satanás, meu amigo Genésio, ele é doutor em mentira e em engano. O grande problema é que nós cristãos não devíamos deixar ser enganados por ele, porque afinal de contas temos o Espírito Santo de Deus. O que nos falta é encher desse Espírito Santo de Deus. E como? Através da plenitude de sua palavra, do conhecimento da sua palavra, para não se deixar ser enganado. Falou de Jesus, todo mundo está batendo palma. Pode ser o batedor de bumbo, bate palma. Afinal de contas é um Deus só. As pessoas querem olhar para cima do céu e ver a mensagem de Deus escrita lá no céu. Mas olha, ainda que isso aconteça, não vai ter serventia nenhuma, pois esses agem como os fariseus e como aqueles mestres. Eles são da mesma forma, eles são estas mesmas pessoas, ou seja, é uma geração perversa e adúltera. E a última coisa que eles querem é crer. A última coisa que eles querem é pagar o preço pela sua fé, não pela sua salvação, mas para ser firme e não negar sua fé de forma alguma. Não querem. E Jesus então disse: mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Afinal de contas, o profeta já havia morrido. Que sinal seria esse da parte de Jonas? De fato, Jesus não estava dizendo que Jonas viria dar um sinal. Porém, Deus daria um sinal semelhante ao que sobreveio à vida de Jonas. E dessa forma nosso Senhor continuou esclarecendo um tanto mais. Aí o versículo 40 diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Queridos, a título de esclarecimento em favor da inerrante palavra de Deus, é importante dizer que os hebreus, em sua linguagem naquele tempo, ao falarem quanto a 3 dias e 3 noites, eles queriam dizer simplesmente só isso: 3 dias do calendário. E Jesus passou parte da sexta-feira. Jesus passou o sábado completo e também parte da manhã do domingo na sua sepultura. Sendo assim, queridos, na cultura dos hebreus, este período de dias era considerado tão somente 3 e pronto. 3 dias inteiros. Ou se não 3 dias e 3 noites. E sendo assim, da mesma forma, foi com Jesus, foi como Jesus se expressou. Além do mais, nosso Senhor não iria nem se preocupar em falar do modo diferente
devido a um grupo de rebeldes que viria surgir e questionar a sua ressurreição 20 séculos depois. Olha, ele cheio de preocupação com isso. Para ele mudar, não, vamos falar assim não. Ou então vamos explicar o que é esses 3 dias e 3 noites. Ele não se preocupou com esse povo que surgiu agora, no século 21, inquirindo sobre a ressurreição. Ei, que conversa é essa? E sabe por quê? Porque isso não mudaria nada. Pois muito possivelmente estes do século 21 estão inseridos no mesmo grupo daqueles do século I. Qual grupo? O grupo de uma geração perversa e adúltera, que em absoluto pretendia ou pretende crer no Filho de Deus. E olha, o grande e maravilhoso sinal da missão terrena de nosso Senhor Jesus Cristo não é outra coisa senão a sua ressurreição. Porque pode ter ocorrido todas as realizações, todas as coisas concernentes à doutrina do cristianismo. Tudo. Mas se Jesus não ressuscitou, não valeu nada. Tudo foi sem futuro algum, sem proveito algum. Então o grande e maravilhoso sinal da missão terrena de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua ressurreição. E também daí para frente, daí em diante, a proclamação do Evangelho aos gentios, ou seja, a toda criatura. Queridos, a história de vida de Jonas, ela ilustra, ela simboliza muito bem a de Jesus. Jonas foi lançado ao mar e foi lançado como porquê? Como a solução para que o mar se aquietasse e assim o barco não afundasse, matando os marinheiros tripulantes daquela embarcação. Ou seja, teve que alguém ser sacrificado. Semelhantemente, fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo. Lançaram Jesus nas mãos dos seus verdugos, dos seus carrascos. Para quê? Para crucificá-lo. Em favor de muitos. Não de todos, mas de muitos. O sacrifício de Jonas, queridos, acalmou o mar para o benefício das vidas daqueles marinheiros. E a morte de cruz de Jesus, onde ele levou nossos castigos sobre ele, nos trouxe paz. Louvado seja o nome do Cordeiro. Jonas esteve no fundo do mar. Mas Jonas foi ele resguardado da morte, ele foi protegido da morte. Quando após 3 dias, o peixe o vomitou em terra firme e seca. 3 dias. Nosso Senhor, queridos, esteve por um tempo no coração da terra, como há pouco lemos. Esteve em silêncio por 3 dias. E não diferente, a provisão divina entrou em cena, e assim o Pai, o Deus Pai, na manhã do domingo, ressuscitou o Filho, trazendo-o de volta à vida. Glória a Deus, aleluia. O Deus que cremos é um Deus vivo, é um Deus que foi à sua cruz, que morreu por misericórdia e por compaixão pelos pecadores que creram no seu nome. Mas esse Deus morreu pelos nossos pecados, pagamento dos nossos pecados, propiciação dos nossos pecados. Ele foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Glória a Deus, glória a Deus.
Mas Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia. O nosso herói não morreu. Glória. Ele está vivo. Assim como o ministério de Jonas foi efetivamente confirmado por ele ser trazido das profundezas do mar, da mesma forma o ministério de Jesus também fora confirmado quando Deus Pai o trouxe das profundezas da morte ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Queridos, Jonas foi o homem que tinha voltado da morte quando foi lançado no mar. E o que aconteceu com Jonas chamou a atenção dos habitantes de Nínive. Assim como Jonas foi chamado da morte para a vida, assim como Jonas foi chamado da morte e foi chamado por Deus, pelo Deus da vida, a vida, assim são todos quanto por Ele também são chamados. Aleluia. Você foi chamado da morte. Você foi chamado da morte. Você entende o estado que o pecador vive? Ele está morto em seus delitos e pecados. Você entende? Se você foi chamado, você entende que era assim que você estava, morto. Então você foi chamado da morte para a vida. Agora estes que assim, que por esse processo passaram da morte para a vida, que são nascidos de Deus, que foram amados por Deus, estes devem se dispor com alegria à convocação desse mesmo Deus que lhes salvou da morte, para vocês serem bocas de Deus e outros possam escutar a mesma mensagem que vocês escutaram. Amém. Se nega a essa convocação de Deus, sendo ele uma pessoa que foi chamada da morte para a vida, eu só lhe digo uma coisa: cuidado para seu nome não virar Jonas. Cuidado para não ser lançado no mar. Cuidado para não ser engolido por um peixe. Porque se uma coisa Deus tem na vida, é daqueles que Ele salvou: propósito. E Deus não ama sem propósito. Deus nos derrama seu amor sobre nós, para que também nós amemos uns aos outros, para que nós saiamos do nosso lugar e vamos às outras pessoas demonstrar o amor que Deus nos deu, para que essas também experimentem deste amor que nós experienciamos sem merecer. Deus não lhe salva para você ficar quieto. Deus não lhe salva para você viver sentado no banco de uma igreja, vindo na igreja quando quer e quando pensa e quando acha que é bem, que deve ir. Se você é salvo, não foi para isso que Deus lhe chamou. Não foi. O amor dele tem propósito. Ele ama com propósito. E a quem ele ama, ele transforma. Agora deixa eu dizer uma coisa.
De um jeito ou de outro ele transforma, ainda que ele lhe coloque na barriga de um peixe. Mas se ele lhe mandou você pregar em Nínive, você vai pregar. Você vai pregar. Porque os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se Deus lhe deixar para lá, se Deus não está nem aí na sua posição omissa, se Deus não está nem aí porque você não quer fazer o que é propósito dele fazer, porque você não quer se submeter à sua palavra, se ele não está nem aí, tem muita coisa errada. Na verdade, está faltando o primordial: ser nascido de Deus e ser chamado da morte para a vida. Muito possivelmente estes que assim se colocam é porque estão mortos ainda da mesma forma em seus delitos e pecados. E cada vez mais que escuta esse evangelho, mais cheira mal, mais cheira a defunto, mais apodrece, mais culpado é, mais injustificável fica. Portanto, queridos, nenhum sinal valida a pessoa de Cristo de forma mais completa do que a sua ressurreição dentre os mortos. Afinal, não haveremos de receber nada maior do que este esplendoroso e maravilhoso sinal. Nada mais. Se você espera mais do que isso para crer em Jesus, não espere, porque o que tem a ser dito é isso: que Ele é o Filho de Deus e que veio ao mundo, sendo Deus se fez homem, viveu em meio aos pecadores, mas não pecou, e simplesmente para obedecer ao Pai e cumprir o plano de salvação de todo pecador que crer no seu nome, e assim morrer por ele, e ao final ressuscitar. O que tem para se dizer é isso. Você esperou de sinal? Outro dia, só para exemplificar isso, em uma certa igreja, em um certo local, o seu pastor morreu, teve um infarto e veio a morrer. Mas o pastor havia dito em outro momento que havia tido um sonho e que passaria 2 dias desaparecidos, mas no segundo dia, não no terceiro, ainda bem, graças a Deus, ele seria chamado de volta. Ele reapareceria. Aconteceu que na outra semana ele faleceu. O que é que aconteceu? A igreja, diante do que aquele pastor havia falado, creu no que ele falou e disse: vamos esperar os 2 dias. E esperaram. Graças a Deus, o Senhor tem este pastor no seu seio. Está lá guardado. Morreu morrendo. Glória a Deus. Aí uma sogra de um pastor, de um colega meu, nós falamos a respeito disso. Ele disse: olha, rapaz, Sérgio, eu digo, meu irmão, você avalie com o que iria virar essa igreja, num santuário, se aquele pastor, meu irmão Genésio, tivesse ressuscitado. Aí ia todo mundo para lá, levar pedacinho da orelha, da perna, botar aqui, porque agora é o santo pastor fulano de tal. E eu estou falando que aconteceria porque a sogra desse meu colega disse: olha, eu estou sabendo do caso. Se de fato aquele homem, com 2 dias, ele se levantar daquele caixão, eu agora entrego minha vida a Jesus.
Assim como esta mulher, olha, está cheio de gente esperando sinais de Deus para entregar a sua vida a Jesus. Estão esperando um casamento, estão esperando riquezas, estão esperando tirar na Mega Sena, estão esperando ter uma esposa, estão esperando tudo. Se brincar, tem gente esperando até homem esperando esposa e mulher esperando esposa. Não há outro sinal. Não haveremos de receber sinal e nada maior do que este esplendoroso e maravilhoso sinal. Cristo morreu e ressuscitou. E porque nós cremos, ressuscitaremos também. O que é que você quer mais? Para encher sua alma de alegria e de felicidade. O que é? O que é que nós podemos querer mais? Se o cara disser assim, Paulo Sérgio vai morrer hoje, pronto. Acaba começa a temer. Não é assim? Todo mundo tem medo da morte. Aí Jesus morreu para quê? Para a gente olhar para ele e dizer, ei morte, cadê a tua recompensa? Meu Senhor e Salvador te venceu. E porque ele te venceu, eu te vencerei também. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O que é que você quer mais? Quer ter todas as coisas do mundo? E fazer como aquele homem que encheu seus celeiros, aliás, não tinha nem como colocar toda a sua colheita naqueles celeiros. Teve que derrubá-los, fazê-los outros maiores. E aí ele se encheu de orgulho. Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho porque eu sou o cara. Se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo. O que é que Deus diz no fim? Vem cá, besta, otário. É hoje, viu? O homem da foice vai passar por aí. E agora? E agora? Que outro sinal nós queremos? Que bênção maior nós queremos que essa? Porque se não é isso que nos agrada, se não é isso que nos alegra, se não é isso que satisfaz nossas almas, se não é isso que nos motiva a ir à frente, se não é isso que nos leva a amar cada vez mais esse Deus, nós estamos e continuamos como sempre, ou seja, fazendo parte do mesmo grupo de fariseus e mestres, o grupo de uma geração perversa e adúltera. E Jesus ainda acrescenta sua fala de advertência aos fariseus e mestres. Versículo 41 e 42. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo como esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Jesus fala aqui que os pagãos de Nínive foram convencidos pelo sinal de um profeta restaurado. Aquele profeta estava em desobediência. Deus estava dizendo faça, ele não faço. Vá proclamar o evangelho, vou não. Vá cumprir o que eu determinei, não vou. Esse profeta estava deformado. Esse profeta não bebia, não fumava, não se drogava. Esse profeta pagava as contas de dia.
Esse profeta tinha todo um conceito moral muito maior que muitos. Invejável. Mas esse profeta estava em grande e terrível pecado. Ele não se submetia ao Deus da sua vida. E por isso foi restaurado. E que Deus possa nos restaurar, para que nós venhamos ir a Nínive, ou aonde quer que Ele aponte. Ele não precisa nem falar, basta só apontar. Este profeta foi restaurado a partir, sabe de onde? Do sepultamento no mar. Que Deus venha nos sepultar no mar. Se é para fazer a vontade dEle, que assim Ele o faça. E portanto foi restaurado a partir do sepultamento no mar. E movidos por esse convencimento, muitos se converteram pela pregação de Jonas. Sem objeção e sem delongas, aquele povo, ao ouvir a mensagem de Deus, coloca toda a população daquela cidade em oração, a clamar com contrição de coração, e assim pedir a Deus por sua misericórdia, ao tempo também que não lançasse sua ira sobre eles. E assim Jesus lembra aos fariseus disso, que as pessoas da cidade pagã de Nínive irão testemunhar contra eles no juízo perante o trono de Deus. Pois afinal aquele povo teve bom senso de se arrependerem com a pregação de Jonas. Aquelas pessoas tinham dado ouvidos a Jonas, mas os fariseus e mestres não ouviam Jesus, que era maior do que Jonas. O louvor, por favor. Da mesma forma, a rainha de Sabá iria também testemunhar contra eles no juízo. Porque sabe aquela rainha, sabe o que ela fez? Ela, quando soube da sabedoria de Salomão, ela veio dos confins da terra. Ela fez uma longa, custosa e demorada viagem, a fim de ouvir a sabedoria de Salomão. Essa sabedoria não é a de Salomão, mas a de Deus. Aliás, aquele caba besta nunca usou a sabedoria de Deus, só fez burrada. E assim como aquela mulher, ela veio ouvir a sabedoria de Salomão, ao passo que os fariseus e mestres exigiam que Jesus lhe desse um sinal, algo maior do que Salomão.
Eles exigiam de Jesus um sinal. Quando ali estava alguém que era maior do que Salomão. Quanto maior a oportunidade, maior será o julgamento. Quanto mais for dada a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, o seu Evangelho, e mais não recebê-lo, mais rejeitá-lo, maior será o julgamento. É triste ver como ao longo de sua história a nação de Israel rejeitou inicialmente seus libertadores e posteriormente os aceitou. Foi dessa forma que aconteceu com José, com Moisés, com Davi, com os profetas e também com Jesus. Nosso Senhor, ele foi apresentado como aquele que é maior que o tempo. O Evangelho apresentou Jesus como aquele que é maior que o sábado, que é maior que Jonas e que é maior que Salomão. Queridos, este é Jesus. Este é o Filho de Deus. Esse é aquele que haveria de vir e veio. Este é o Rei da Glória. Este é o Rei dos Reis. Este é o Messias. Este é o começo e é o fim. Este é o Salvador. E Ele é maior que o maior. Ele é melhor que o melhor. Ele é Jesus Cristo, o Filho